Lembra que eu falei que no início algumas pessoas questionam se o Pedro de fato escreveu essa epístola ou não, e eu disse, eu vou guardar uma para depois eu vou falar. E essa é uma das coisas. As pessoas que defendem que Pedro não escreveu a epístola, a primeira epístola de Pedro, dão um dos exemplos, ou dão uma das razões, um dos argumentos para isso. Eles dizem que é porque o Pedro, quando cita o Antigo Testamento, ele cita diretamente da tradução da Septuaginta. Essa é a palavra engraçada do dia de hoje para a gente aprender. Hein? A Septuaginta. Deixa eu mostrar para você, eu tenho um aqui. Ó, o que é a Septuaginta? A Septuaginta, eu vou explicar para vocês, não se preocupem, tá? Septuaginta, ela é a tradução, pode passar o próximo slide, pastor. Ela é a tradução do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico e aramaico, para o grego. Nada mais que isso. Assim como nós hoje temos as traduções para o português, naquela época se traduziu o Antigo Testamento para o grego. Né? E a tradição diz que foram 72 judeus eruditos que fizeram essa tradução. Por isso o nome, Septuaginta, né? A tradução dos 70, na verdade 72, que seriam 6 de cada tribo de Israel. Né? Eles traduziram para o grego. Por que traduziram para o grego? Porque a época em que eles viviam, lá o primeiro século, era uma época em que o governo era romano e a cultura era grega. Então era o mundo greco-romano. Como é que era esse mundo greco-romano? Então tudo que era de cultura, de literatura, todos os escritos poéticos, tudo isso era em grego, porque essa era a cultura da época. As coisas de legislação, as coisas de política, as coisas de governo, isso era tudo em latim, porque era a língua que se falava em Roma. Então, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego justamente porque era a tradição da época, era a cultura da época o grego, usar o grego. Então, eles sentiram a necessidade de traduzir do Antigo Testamento, que estava em hebraico e aramaico, para o grego, e assim difundir. Assim, outras pessoas que sabiam grego podiam ler o Antigo Testamento, ainda que eles não soubessem o grego, o hebraico e o aramaico. Então, de novo, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico e aramaico, para o grego da época que eles falavam. Certo? E é interessante eu notar, hoje nós temos, pode passar para a próxima, pastor, nós temos hoje esses livros, os mais antigos que nós temos encontrado, dessa Septuaginta, essa tradução do Antigo Testamento para o grego, elas datam mais ou menos do século IV depois de Cristo. Então, lá pelo ano 300 e alguma coisa, 330, 350, é datado mais ou menos dessa época, o livro mais antigo que nós temos, a versão mais antiga que nós tivemos acesso, da Septuaginta. O completo, vamos dizer assim. Então, o nome dele é essa coisa engraçada ali, Codex Sinaiticus. Né? Ele é um livro, que você está vendo ali na direita, um especialista mexendo nele, é um livro grandão, e ele tem 8 colunas, então está escrito o texto ali, em 8 colunas estão escritos esse texto do Antigo Testamento em grego. E um outro que a gente tem também, que é mais ou menos da mesma época, pode passar também, pastor, é o Codex Vaticanus, ou o Codex Vaticanus, né? Que é assim, leva esse nome porque está lá guardado na Biblioteca do Vaticano. É a mesma ideia, é o mesmo tipo de livro, é a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi encontrada lá pelo século IV depois de Cristo. Entretanto, pastor, pode passar para o próximo, ainda nós temos alguns manuscritos que a gente encontrou desde o primeiro século já. Por exemplo, um deles é esse daí. Mas, claro, eles não são manuscritos inteiros, não tem todo o Antigo Testamento, são fragmentos, são pedacinhos que rasgaram, que não foram comidos por bichos, que permaneceram pelo tempo. Então já se acha desde o primeiro século fragmentos da Septuaginta. E nós sabemos que na época de Jesus já tinha isso. Então foi antes de Cristo que eles já fizeram essa tradução. Né? Tudo isso que eu trouxe para vocês, o que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com Pedro? Tem a ver o seguinte, eles dizem que o fato de Pedro ter usado isso
significa que, na verdade, não foi o Pedro, porque o Pedro teria muito orgulho de ser judeu para usar uma tradução. Talvez ele pegaria o original e ele mesmo traduziria na cabeça dele e escreveria. Mas isso não tem nem pé nem cabeça, porque por que ele faria isso? Por que ele teria mais trabalho se já existia uma tradução boa do Antigo Testamento para o grego? E ele estava escrevendo em grego. Não faria sentido nenhum ele ter mais trabalho sobre isso. Ele simplesmente poderia copiar daquilo que já tinha sido traduzido, já era bem comum para a época.